Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quinta-feira, né, nós vamos ouvir a história de Abraão, né, disposto a sacrificar seu filho único em obediência a Deus. A gente sabe, né, que Deus apenas fez isso para testar a fé de Abraão, né? E que nós realmente possamos pensar, né, com gratidão no sacrifício que Deus Pai fez, né, de seu Filho único, né, por amor de nós e por nossa salvação. Né? Ele deu o seu Filho único para salvar a humanidade. Né? Então, a primeira leitura de hoje, né, está em Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 19. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 19. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Deus, como eu falei no início do vídeo, ele queria testar a fé de Abraão. Ele queria saber se Abraão realmente era obediente a ele. E aí disse: eu quero que você... Óbvio que ele não ia fazer isso, né? Ele disse: olha, eu quero que você sacrifique o seu filho, o seu único filho. Ofereça o seu filho em sacrifício para mim. E aí, né, Abraão não falou nada, apenas obedeceu, fez o que o Senhor pediu. E aí, pegou a madeira, né, pegou o filho dele, amarrou, né, e aí quando ele estava cortando a lenha, quando ele ia cortar, né, quando ele ia consumar, né, o sacrifício, o holocausto, né, do seu próprio filho, Isaque, né, para Deus, e aí um anjo do Senhor interveio e disse: Abraão,
E ele respondeu, estou aqui. Aí o anjo lhe falou, né? Não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. E aí, quando Abraão olhou para o lado, no lugar do filho dele estava ali um cordeiro, né, de verdade, para que eles pudessem oferecer em holocausto no lugar de Isaac, claro. Né? Então, que a gente possa realmente, né, sempre cada vez mais, né, com uma frase que Abraão fala para Isaac, quando Isaac pergunta onde está o cordeiro, né? Isso chama a atenção da gente também, quando Isaac pergunta, meu pai? Aí Abraão pergunta, que queres, meu filho? Aí respondeu ele, e o menino disse, temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? E aí Abraão respondeu, Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. Então, ali mostra, né, essa frase, né, diz, né, que Abraão pede para Isaac confiar, né, porque Deus vai providenciar tudo. Né? Então, levando para a nossa realidade, é exatamente assim conosco. Né? A gente deve confiar em Deus, porque Deus providenciará tudo. Né? A gente deve confiar em Deus, depositar a nossa fé em Deus, porque Ele sempre está conosco. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona, assim como Ele não abandonou Abraão, não abandonou Isaac nesse momento, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. Mateus, capítulo 9, versículo 1 a 8. Naquele tempo, entrando no barco, Jesus passou para outra banda e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, tem bom ânimo. Perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, seguiu. Então, né, em vários momentos, né, da narrativa do ministério de Jesus, né, aqui, né, o Evangelho de Mateus fala sobre a capacidade de Jesus conhecer os pensamentos dos seus interlocutores. Né? Então, aqui, isso mostra também, né, que Jesus era absolutamente livre da hipocrisia, que era uma coisa que ele denuncia, né, com força. Né? Ele fala da hipocrisia dos homens, né? E ele não tem isso. Né? Ele sabe exatamente, né, o que as pessoas estão pensando. Né? Ele conhece os pensamentos, né, das pessoas. Né? Então, em seus gestos e palavras, né, manifestavam com exatidão o que sentia e pensava no seu coração. Né? Porque hipocrisia, né, é quando uma pessoa fala alguma coisa, mas pensa outra. Né? E Jesus denuncia esses homens que têm esse tipo de comportamento, né? Os escribas, os fariseus, né? Que falavam uma coisa, né? Mas praticavam outra totalmente diferente. Jesus não é assim. Né? Os seus gestos e palavras, né, eles manifestavam com exatidão, né, o que sentia e pensava no seu coração. Né? Então, as pessoas ali viram ele curando o paralítico, né? Viram ali, né, perdoando o paralítico, né? Ele disse,
coragem, filhos, teus pecados estão perdoados. E aí os doutores da lei, né, os mestres da lei, começaram a criticar e disseram, esse homem está blasfemando. E aí Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, né, por que tendes esses maus pensamentos no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou levanta da cama e anda, né? E aí, né, pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. E aí ele olha para o paralítico e fala, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. E foi exatamente o que o paralítico fez, né? Jesus, além de perdoar os pecados do paralítico, ainda o curou também, né? Então, que a gente possa refletir, né, sobre isso, né? Que Deus conhece a verdade do nosso coração. Jesus conhece a verdade do nosso coração, assim como ele sabia, né, o que os doutores da lei, o que os mestres, o que os escribas, os fariseus estavam pensando, né? Então, que a gente possa sempre, né, cada vez mais nos colocar a serviço de Deus, a serviço dos outros, né? Que a gente possa também, né, nos colocar a serviço dos outros de coração sincero, que a gente possa viver, que a gente realmente pregue o Evangelho e muito mais, que a gente viva o Evangelho também na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.